Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você deve ter visto nos jornais que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que iria indicar para a presidência da Petrobras o general Joaquim Silva e Luna. O Silva e Luna já tinha sido ministro da Defesa no governo Temer e atualmente é diretor-geral da usina hidrelétrica de Itaipu. Enquanto o general não assume a presidência, que no caso ele tem que ser aprovado pelo Conselho da Petrobras, a crítica e o bafafá estão acontecendo. E baseado nisso, nós iremos fazer um vídeo sobre outro presidente da Petrobras e que acabou virando presidente do Brasil. Falaremos de Ernesto Geisel. Mas antes de eu falar desse assunto, vocês já sabem. Já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.200 inscritos. Não esquecendo também que as referências para o vídeo estão aqui na descrição, junto com as minhas redes sociais, com foco, é claro, no Instagram, que eu estou fazendo complementos para os vídeos da semana e também uma coluna diária falando de história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Quando a gente imagina o nascimento da Petrobras, a gente imagina logo Getúlio Vargas, a campanha do petróleo é nosso, trabalhismo. Mas a gente não lembra com tanta ênfase do papel dos militares na criação dessa estatal. Desde 1930, que o Getúlio Vargas subiu ao poder no Brasil, ele vai acabar tendo forte apoio dos setores militares, principalmente das alas mais nacionalistas. Durante seu governo democrático, de 51 a 54, isso não é diferente. Na verdade, naquele contexto de Guerra Fria, os militares estavam muito mais preocupados com soberania nacional aliada à defesa do Brasil. Dessa forma, ter soberania e autonomia dos recursos energéticos do petróleo acabava fazendo com que o Brasil fosse, em tese, autossuficiente e desse uma garantia nessa guerra que estávamos vivendo de que estaríamos bem nesse quesito de energia. E isso é interessante, porque já deixa uma grande continuidade na política e no pensamento nacionalista que existem nos principais grupos do Brasil. O Exército, no caso, entrando de cabeça nessa campanha do petróleo é nosso, lutando por esse monopólio, lutando para manter os recursos brasileiros no Brasil, vai fazer uma grande pressão para a Petrobras estar sempre alinhada aos interesses dos militares e dessas alas nacionalistas. Não só eles, nós vamos ter também outros grupos de pressão que irão lutar por esse nacionalismo. Mas o foco aqui é o Exército, porque é de onde o Geisel vai sair e, principalmente, os militares, no caso o Exército principalmente, serão sempre os presidentes dessa estatal. Para vocês terem noção, desde 54, que é o nascimento da Petrobras, nós vamos ter apenas presidentes militares. E isso vai continuar até 79, quando vamos ter o primeiro presidente civil. E é interessante como isso acontece, porque o Geisel, em 56, vai ser nomeado superintendente regional na refinaria Paulo Bernardes, em Cubatão, São Paulo. E isso vai ter uma implicação porque já demonstra que o Geisel tinha muito interesse pelo petróleo. Ele já tinha essa fama de ser um cara austero, severo, sério, e os interesses de petróleo eram o que mais mexiam com ele. Ele realmente gostava daquilo. Mas ele vai ficar pouco tempo. Ele vai acabar passando depois dentro de vários meios do Exército, vai estar inserido nas discussões militares que aconteceram na década de 60, envolvendo a posse do vice-presidente João Goulart, quando o Jânio Quadros se anuncia, aí ele vai estar presente nos debates parlamentaristas presidencialistas e no dia do golpe de 64 ele vai se posicionar junto à ala castelista. Ele vai apoiar os militares tomando o poder e no dia 15 de abril de 64 ele vai ser nomeado ministro-chefe do gabinete militar do Castelo Branco. Esse cargo significaria para nós hoje uma espécie de chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele era o assessor direto do Castelo Branco para assuntos de segurança e do meio militar. Então ele já tinha grande respeito dos meios militares daquele momento. Só que, com o passar das alas militares, com as movimentações políticas dentro dos quartéis, ele vai acabar sendo afastado quando o Costa e Silva assume em 67 e vai acabar se tornando ministro do Supremo Tribunal Militar. Um cargo que ele poderia ficar intocado e que não entraria em confronto direto com essa ala mais linha dura que ele não concordava. Esse papinho de linha dura, linha castelista, tem muito mais poréns e detalhes, mas eu vou falar isso em outro vídeo, caso vocês queiram, digam aí nos comentários. Mas o ponto é que em 69 o Geisel vai ser convidado pelo governo Médici para a presidência da Petrobras.
ele já tinha muito cacife político, já tinha ganhado até muita fama, até nos meios jurídicos do Exército, por estar dentro do STM. E dessa forma, ele vai aceitar o convite, até porque ele também tinha muita fama nos meios de gerenciamento e administração do petróleo. E eu tenho que falar para vocês terem essa ideia de que, para você ir para a Petrobras, não bastava você apenas ter grande conhecimento do recurso mineral que é o petróleo. Tem que ter confiança. Tem que ser um membro do Exército previsível, que no caso o Geisel era. E o Geisel vai acabar tendo essa posse lá, assim como seu irmão Orlando Geisel vai ser o ministro do Exército no governo Médici. E o ministro do Exército também é muito importante. Na sua gestão na Petrobras, que vai durar de 69 a 73, o Geisel vai colocar ainda mais em prática essas ideias nacionalistas na gestão do petróleo. Ele tinha na cabeça de que era necessário, sim, uma autonomia energética por parte de um país frente àquele cenário de Guerra Fria que existia. Ele vai utilizar esse nacionalismo para investir cada vez mais em pesquisa e extração do petróleo brasileiro. E ele tem essa carga na Petrobras muito interessante de um pesquisador. Ele vai convidar muitas mentes brasileiras e de fora para participarem dos estudos do petróleo, ver onde seria mais viável fazer a extração, e ele vai ser um dos primeiros pioneiros em questão administrativa, claro, que vai incentivar a prospecção de petróleo em águas. Já que o Brasil já tinha uma ideia muito maior no petróleo de fazer a extração desse mineral dentro do território, na terra. Então o Geisel vai ser um dos que vai levar essa ideia de fazer extração no mar mais à frente. E como nós sabemos hoje, vai ser uma estratégia que vai dar certo, vide o pré-sal. Só que as coisas não são tão bonitas assim. O Geisel vai acabar de fato fazendo esses incentivos à pesquisa, convidando mentes, fazendo outros meios de prospecção de petróleo. Só que a gente tem que entender que naquele momento de ditadura militar, as burocracias das estatais eram bem autônomas. E o Geisel, de fato, vai lutar também dentro da Petrobras para ele conseguir ter um controle maior dessa estatal, nomear seus próprios técnicos e ter essa autonomia do que fazer com a Petrobras. E isso acaba fazendo uma facilitação para relações um pouco escusas. E olha o que vai acontecer entre o Geisel e o Norberto Odebrecht. E isso é muito interessante porque o Norberto Odebrecht já colocava nos princípios da empresa de que você deveria, na Odebrecht, buscar sempre boas relações com o governo, porque um dos objetivos era justamente gerar lucro para a empresa, para os governos e para a sociedade. Era uma coisa bem dentro do código de ética da empresa mesmo. E o Norberto mesmo fez isso se concretizar. Porque vocês têm que ter noção, em 71, a Odebrecht era a 19ª empreiteira do Brasil em termos assim, de grandeza, lucro, participação. Em 73, ela vira a 3ª. E isso não é por acaso. O Norberto Odebrecht exercitou bastante o seu lado comunicativo com o Ernesto Geisel, que mesmo não gostando tanto desse cara, acabava conversando e tendo relações com ele, o que fez com que a Odebrecht fosse responsável por 3 obras bem importantes nesses 3 anos. Eles iriam construir o Aeroporto Internacional do Galeão, que fazia transporte de aviões civis e militares. Eles iriam construir a usina nuclear de Angra dos Reis e também a sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Essas obras não demandavam apenas capacidade técnica, demandavam boas relações com os governantes, porque tais eram obras que necessitavam confiança, era necessário os militares confiarem em uma personalidade. E o Norberto soube fazer muito bem esse jogo. Não à toa, acabou fazendo essas construções e ganhando bastante lucro. O ponto principal é que já se tinha algumas denúncias na época de que as taxas administrativas cobradas pela Odebrecht já indicavam certo superfaturamento, alguém estava ganhando um pouquinho mais naquelas construções, e isso a gente tem que deixar bem claro porque já demonstra uma continuidade de corrupção baseada em relações entre empresas e o Estado, que irão, inclusive, se tornar bem públicas no escândalo do Petrolão de 2014. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, visto como essa união de nacionalismo político acabou fazendo também laços com algumas práticas escusas que fizeram corrupção no Brasil e que, durante o próprio governo Geisel, estarão bem presentes.
Esse caldo de nacionalismo e corrupção acabou caracterizando muito bem o Estado brasileiro e deu voz a muitas empreiteiras que acabaram sempre tendo influência nos últimos anos do Brasil. Se vocês querem, inclusive, que eu fale mais dessas relações escusas que acontecem entre governos, que existem muitas, ou mesmo no próprio governo Geisel, digam aí nos comentários. Dito isso, galera, aguardo vocês na quinta-feira e no mais, até lá.